Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de língua portuguesa e nós vamos utilizar o livro, tá? Bom, vamos para a página, por enquanto, 210 e 211. Acompanhe a minha leitura, tá? Coloca a data, dia 19/10, vida de barata. E aqui tem umas perguntinhas que não precisam ser respondidas no caderno, tá? É uma pergunta para você pensar, responder mentalmente. E aí depois que a gente lê o texto, para ver se você pensou corretamente, tá? Então olha só. Você já leu algum texto parecido com este a seguir? Onde você encontra esse tipo de texto? Do que você acha que as baratas se alimentam? E aí vamos lá. Leitura. Faça a leitura silenciosa do artigo de divulgação científica para buscar a parte que informa sobre a alimentação das baratas e saber se o que você pensou se confirma. Depois, acompanhe a leitura do professor. Então, no caso, ele está falando dessa última pergunta aqui, ó. Você imaginar do que elas se alimentam. E aí no texto, depois que eu ler o texto, ou vocês lerem aí, ver se acertou ou não o que as baratas comem, tá? O que é que a barata tem? No mundo todo. É um subtítulo, tá? Existem cerca de 5.000 espécies de baratas no mundo. Só no Brasil vivem mais de 5.000 tipos. Os únicos lugares livres desses insetos são as calotas polares. A dona baratinha não sobrevive em temperaturas muito baixas. Segunda parte. Bicho antenado. As baratas têm duas antenas, bem longas, que captam cheiros e gostos. Elas ajudam o inseto a encontrar água ou alimentos, principalmente durante o dia. Continuando a leitura. Hora do lanche. As baratas comem de tudo: pele, cocô, papel, couro, doces, salgados e até alimentos estragados. Como não têm dentes, elas usam a forte mandíbula para raspar a comida. Eca, que nojo! Já reparou que ao esmagar uma barata, sai de dentro dela uma massa branca e nojenta? Essa meleca é gordura. Além de proteger os órgãos internos, a gordura acumulada ali permite que a barata fique dias sem comer. Você sabia que a barata pode viver dias sem cabeça? É que os órgãos vitais não estão na cabeça, mas ao longo do corpo e do abdômen. Então foi um texto, tá? Com uma explicação sobre as baratas. E aqui tem, ó, o autor e de onde foi retirado esse pedaço do texto, tá bom? E aqui algumas palavras que talvez vocês não saibam o significado. Então, ó, captar, que é quando significa perceber, né? Tá aqui, ó. Captam, ó. Captam cheiros. Então, como que ela percebe o cheiro? Inseto, animais pequenos, sem ossos, com antenas na cabeça, asas e 3 pares de pernas. Calotas polares, que fala lá, né, ó. Aqui, ó, calotas polares, o que significa, ó. Região ao redor do polo cobertas de gelo. Órgãos vitais, que falam das baratas, né? Aqui, ó, que fala órgãos vitais. Partes do organismo indispensáveis para a vida, tá? São só uma explicação de algumas palavras. Bom, virando a página na 212, a atividade número 2 tem pergunta A, B e C. Essas perguntas devem ser feitas no caderno, tá? Aí coloca o MF, coloca atividade de português, e aí você copia e responde a pergunta número 2, ó. O texto: o que é que a barata tem? Que é o que a gente leu. É um artigo de divulgação científica. Pergunta a letra A. Na sua opinião, então é na sua opinião, por que a autora escolheu esse título? Então aqui, ó, por que você acha que o texto tem esse nome? O que é que a barata tem? E aí, na sua opinião, cada um vai pensar o porquê que tem esse nome, tá? Letra B. Esse artigo de divulgação científica
foi escrito prioritariamente para as crianças ou adultos? O que levou você a essa conclusão? Então, você acha que esse texto foi escrito para um adulto ler ou para a criança? Por que você acha isso? Né? Provavelmente para crianças, né? Tá tudo divididinho em pedaços pequenos, coloridos, tem imagens. Então, por isso que seria um texto para criança, uma leitura mais fácil. Letra C. As imagens que ilustram o texto são importantes? Por quê? Por que você acha que é importante ter essas imagens da barata? Pra gente ver, quando fala, né, que esmaga a barata, sai aquela massa, as antenas. Por que você acha que é importante ter essas imagens no texto? Então, essas 3 são no caderno, tá? Agora, número 3. Releia. A dona Baratinha não sobrevive em temperaturas muito baixas. Essa maneira de se referir à barata remete a uma cantiga de um conto infantil. Escreva o título do conto. Lembra que tem aquela musiquinha do casamento da Dona Baratinha? Tem a musiquinha e tem a história. Então, é disso que tá falando. Então, escreve aí, O casamento da Dona Baratinha. Cuidado com o tamanho da letra, tá? Senão não vai caber. O casamento da Dona Baratinha. 4. Marque a alternativa verdadeira. Então, a gente vai fazer o X no verdadeiro. Existem baratas em todos os lugares do mundo. Só não existem baratas nas calotas polares. E aí, de acordo com o texto? Lembra que lá no texto fala, os únicos lugares livres desses insetos são as calotas polares. Então, só não existem baratas nas calotas polares, porque ela não gosta de frio, muito frio. 5. Se a barata tiver a cabeça arrancada, ela morre imediatamente? Marque. Lembra que a gente leu? Se ela arrancar a cabeça, ela morre? Não, porque os órgãos vitais não estão na cabeça, né? Sublinhe no artigo o trecho que confirma sua resposta. Aí a gente vai voltar lá no artigo, Vamos procurar. Barata pode viver dias sem cabeça? Aí a gente sublinha aqui, É que os órgãos vitais não estão na cabeça, mas ao longo do corpo e no abdômen. E aí sublinha, tá? 6. Faça atividade com um colega. A. Releia um trecho do artigo de divulgação científica. Então, vamos ler. Então, A. Já reparou que, ao esmagar uma barata, sai de dentro dela uma massa branca e nojenta? Essa meleca é gordura. Sublinhe nesse trecho, então vai sublinhar aqui, as palavras e expressões usadas para referir ao que sai de dentro da barata quando ela é esmagada. Então, a gente vai sublinhar o que fala disso. Então, ao esmagar uma barata, sai de dentro dela massa branca, então você sublinha, nojenta e meleca. Só isso. B. A autora poderia ter escrito o mesmo trecho assim? Então, ele mudou aqui, o mesmo trecho, tá? Que é o B. Já reparou que ao esmagar uma barata, sai de dentro dela uma gordura? Então, ela podia ter escrito assim, né? Porque significa a mesma coisa. Mas, por que ela preferiu escrever como na forma da letra A? Por que ela preferiu colocar mais detalhes aqui? Então, para explicar, né? Acabei de falar a resposta. Então, ela preferiu colocar mais detalhes para explicar, já que o texto é para crianças, né? Então, massa branca, tem que explicar que é nojenta, que é uma meleca, para a criança poder entender. Se não fala só gordura,
Tá, só gordura, fica, não dá pra criança entender direito como que seria, do que tá falando esse texto, tá? E depois a 7. A gordura do corpo da barata serve. Então, para que serve a gordura? Para proteger os órgãos internos do animal, para deixar o animal mais ágil, ou serve como reserva alimentar, permitindo que ela fique dias sem comer. A gente pode voltar lá no texto para ver, ó, que fala assim: essa meleca é gordura. Além de proteger os órgãos internos, a gordura acumulada ali permite que a barata fique dias sem comer. Então, são duas respostas, tá? Então, ó, para proteger os órgãos internos e como reserva alimentar, para ela ficar dias sem comer a gordura, tá bom? Então, ó, 213 é a última página de hoje. Pessoal, então essas foram as atividades de português, tá? Amanhã tem aula de ciências. Beijo para todos e até amanhã, então.